eu quero deixar um beijo no coração de vocês, tá bom? Ó, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, vamos dar continuidade, né? Aqui o que eu ando falando, né? Pra vocês conhecerem um pouquinho, saberem um pouquinho, né? Gente, aqui atrás de mim tem um pé de pitanga carregado, viu? Carregado de pitanga. Eu como pitanga todo dia. Então, gente, que nem eu falei, né? Eu tava falando, se eu lembro bem, acho que eu falei sobre passar fome, né? Tipo, não ter o que comer, né? Passar dificuldades, né? Então, eu lembro que a minha mãe chorava, né? Porque não tinha mesmo, né? Não tinha nada para dar para as meninas, não tinha, né? E ela chorava, ela, né? Se preocupava, né? Porque era tudo criança pequenininha, né? Pequena. E eu lembro que a minha mãe falou para mim assim: Gilmara, vai lá na igreja tal e pede alguma coisa pra gente poder comer, para me fazer para as meninas tal. Aí eu fui caminhando. É meia hora, gente, para chegar até lá. Acho que meia hora para chegar até lá. E aí fui caminhando, né? Aí chegando lá, eu bati na porta. A pastora morava no fundo da igreja, né? Chegando lá, eu bati na porta e falei assim: minha mãe falou pra senhora arrumar alguma coisa pra gente comer. Aí ela pegou e falou assim: não tem nada pra vocês aqui. Nada, né? E ela falou com uma arrogância tão grande que aquilo me quebrou minha perna, né? Porque aí ela falou: cadê sua mãe? Eu falei: minha mãe teve neném, minha mãe tá em casa e tal. Mas não veio na igreja, né? Então não tenho nada pra te dar, nada. Bateu a porta na minha cara. E depois eu fiquei sabendo que essa pastora já faleceu, né? E é uma igreja grande de Mauá, tem uma amiga minha que congrega lá. E aí eu encostei no poste, irmãos. Gente, falando todo mundo de irmãos. Eu encostei no poste da frente da igreja. Eu não chorava, eu tava soluçando, assim, desesperada, sozinha. Aí eu fui embora pra casa, né? Fui embora pra casa. E a minha mãe não falou nada, ficou quieta. Não tinha o que falar, né? Não tinha o que falar. E eu vim refletir isso há pouco tempo atrás, né? Depois que eu amadureci, né? Depois que eu comecei a ir pra igreja e ver que tem certas atitudes de algumas pessoas que não convém, né? Com a igreja, não convém com a Bíblia, não convém. São umas atitudes maléficas, né? E ela estava muito alterada, né? Mas eu saí de lá chorando, sem nada nas mãos, fui embora para casa. Fazer o que, né? Então, dando continuidade, gente, as coisas que não tinham mesmo, né? Que a gente passava por muita dificuldade, muita dificuldade, né? Aí, essa vez a gente tava morando já no outro lugar, né? Lá na casa que o meu padrasto construiu, né? Um barraco, né? De chão de barro, tal, né? Tinha uma escada para subir, né? Uma escada feita de, se eu não me engano, era de tábua mesmo, né? E eu lembro que a gente passou muita, sabe? Muita, nossa, meu Deus do céu.
Tem gente que não sabe o que é passar fome. Não. Tem gente que não sabe o que é passar fome. Eles não dão o valor que tem dentro de casa, não dão valor aos seus pais, não dão valor a nada, né? Infelizmente é assim, né? Mas tá bom, cada um, né? Então, dando continuidade, né? Ficamos morando ali. E eu lembro que tinha um homem que tava roçando lá na frente. E ele veio falar com a mãe, né? Eu vou construir aqui, tal. Aí a minha mãe falou assim, você quer que eu lave a sua marmita? Aí ele falou, a senhora quer lavar? Minha mãe falou assim, lavo. Ai, meu Deus. A mãe pegou a marmita, gente, do homem. Pegou a marmita do homem. E tava pela metade a marmita. Você acredita? Ela pegou as colheres, enfiou na minha boca, enfiou na boca da minha irmã, enfiou na boca dela e lavou a marmita e entregou pro homem. Olha a situação. Meu Deus do céu, viu? A mulher cozinhava bem, arrozinho e feijão muito gostoso. Ai, Senhor. Então, mas voltando ao assunto, né, do que eu tenho passado, né, do que eu passei, eu tenho contado quase tudo para vocês, né? Muita luta, muita dificuldade. Morava sozinha lá, né, nessa época, né? Já era em outro lugar, né, que eu morava. E morava sozinha com ele, né? A minha mãe morava em outro lugar, morava em outra casa. E eu ficava ali, cabeça baixa, esfregando o nariz no chão, não saía pra lugar nenhum, não conhecia ninguém. Era uma vida de escrava, né? E certa vez veio essa mulher passear na casa da mãe. Aí eu vi batendo na porta e falou assim, Gilmara. Aí eu abri a porta, né? Aí ela falou assim, filha, eu vou tirar você daqui. Ai, gente, você sabe a alegria que eu tive. Que alegria, eu não sabia se eu chorava, se eu abraçava ela, não sabia. Ela falou assim, eu vou marcar um dia para poder vir pegar você aqui, né? Mas como eu conhecia a peça que estava dentro da minha casa, na casa ali, eu nem gosto de chamar aquilo como minha casa, sabe? Aquilo é um encosto, né? E quando ela falou assim, eu vou vir te buscar, né? Quando ela falou, eu vou vir te buscar, aí uma alegria veio dentro de mim, eu fiquei tão alegre, tão feliz, que eu fiz assim, eu sabia que o namorado dela era guarda de uma empresa que tinha no final da rua, né? O que eu fiz? Eu peguei umas coisas minhas, umas roupinhas, né? Pouquinho que eu tinha, né? Bem pouquinho mesmo. Aí eu peguei as roupinhas que eu tinha e coloquei numa sacola de feira, de fazer feira, aquela sacola grande, né? Aí eu coloquei lá dentro e quando eu tava fazendo a mala, ele chegou na janela, né? Uma janela pequena que tinha nesse quarto, né? Nessa casa. Era um cômodo, né? Gente, eu gelei, fiquei gelada, fiquei sem saber. Aí ele falou, Gilmara, me dá o pente, a escova, sei lá, que ele pediu. E ele não viu a bolsa que eu tava fazendo, não reparou, não viu, graças a Deus. O que eu fiz? Eu desci o morro da casa, dali, era bem longuinho, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí fui caminhando. Quando eu cheguei na rua, eu encontrei um senhorzinho que a gente conhecia, né? Aí eu falei para ele assim, tem como o senhor pagar minha passagem?
2 passagens. Aí ele falou pra mim, não. E saiu andando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí o que eu fiz? Eu fui nessa firma, né? Que o namorado dela trabalhava. E eu falei expliquei que ela ia vir me buscar tal, né? E ele pagaria a minha passagem, né? No caso, ele sabia já, porque ele tava com ela o dia que ela foi em casa, né? E eu tava numa felicidade. Olha, gente, isso que eu tava. Ele deu o dinheiro da minha passagem, eu entrei no ônibus. E eu tava numa felicidade, uma alegria tão grande, uma sensação de liberdade, uma sensação de ser liberta das correntes que estavam nos meus pés. Foi quebrada, as correntes da minha mão foi quebrada. O meu rosto, eu consegui levantar o rosto para cima, porque até então eu só andava assim, né? Só andava assim para baixo, com a cabeça para baixa, né? Não falava com ninguém, eu, né, tinha medo de todo mundo, mas eu me senti muito, 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 muito feliz, muito, muito feliz. Me senti liberta. E fui para casa fui para lá onde a gente morava antigamente, né? Aí eu fui lá, expliquei para ela, né, que a outra amiga da minha mãe, ela tinha falado que ia vir me buscar, né? E eu já tava indo. Aí o que aconteceu? Ela pegou e entrou em contato, né, com a mulher, e entrou em contato com ela, e ela mandou a filha dela vir me buscar. Ai, gente, que alegria, que felicidade. As pessoas felizes e não sabem dar valor, né? Nas coisas, nas mínimas coisas, as pessoas não sabem dar valor. Eu coloquei o pé dentro daquele ônibus ali, depois eu peguei outro ônibus e parecia que eu tava presa dentro de uma prisão, e eu tava mesmo, né? E eu fui liberta, né? Uma pessoa, sempre tem aquele que faz o bem, sempre tem aquele que faz o bem, sempre tem aquele que sente a dor que você sente, sempre tem aquele que dá risada e fala, deixa pra lá, tá pagando não sei o que, é uma tal de pagar, né? Pagar, tem que pagar não sei o que, tá pagando não sei o que. Mas tem aquele que te ajuda, né? Que te estende a mão, que te ajuda. Aí quando eu entrei na casa dela, gente, eu fiquei tão feliz. Muito feliz. Ela chegou em mim e falou assim, Gilmara, não era pra você vir agora. Eu ia lá te buscar. Aí eu fiquei pensando comigo, até parece que ele ia deixar ela me pegar, né? Aí eu balancei a cabeça assim, né? Concordei, tá bom, né? E foi isso, né? Aí depois eu quero falar pra vocês, né? Sobre a mulher que eu trabalhei, né? Que me tratava como filha. Que pessoa maravilhosa. Nossa, olha, que mulher maravilhosa. Hoje tá difícil pessoas assim, né? Hoje em dia é muito difícil pessoas assim, pessoas que têm um coração bom. Hoje em dia eu fico olhando assim, o pobre que acha que é rico e fica aquela coisa feia, né? Ridícula. E essa mulher era rica. E ela me tratava bem, eu comia na mesa com ela. Na mesa, com ela e a família dela. Ela ia jantar, comer fora no final de semana, ela me levava e eu tinha direito de pedir um prato, cada um fazia um pedido, né?
Cada um fazia um pedido. Eu pedia frango, né? Ai, meu Deus. E ela, a filha dela era da mesma idade que eu. Era uma felicidade com aquela menina. Nossa, era muita felicidade. Muita alegria. E, graças a Deus, ela era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Eu fiquei um tempo trabalhando com ela. Eu conheci eu fui no Viva a Noite, né? Lá é do lado do SBT. Fui no Viva a Noite. Fui com a filha, né, dela, né? E ela falou: você quer ir, Gilmara? Eu falei: vou. Vamos lá. Eu não tinha nem roupa para me poder ir, né? Eu não tinha recebido ainda, tinha começado a trabalhar. E aí ela me deu uma roupinha lá, me deu tal. E eu fui. Ela falou: Gilmar, você tá tão vermelha. Por que você tá vermelha assim? Porque eu tava com vergonha, entendeu? Eu tava com vergonha. E aí eu conheci o Gugu Liberato, eu conheci a Gretchen, conheci uns demais lá que eu não lembro mais o nome deles, né? Mas me senti liberta, bem liberta. Hoje em dia eu olho assim e eu vejo muita reportagem, né? Eu vejo muito vídeo sobre meninas que são abusadas e fica por isso mesmo, né? E eu fico pensando, né? Infelizmente, né? Infelizmente ainda tem essas coisas, né? Mas eu fiquei um tempo bom lá, sabe? Um tempo bom. Eu fiquei lá até o casamento do filho dela, né? Fui para Curitiba com ela para assistir a cerimônia. Um baita de um casamento lindo, lindo, lindo. E pessoas simples, maravilhosas. Maravilhosas, pessoas. Eu aprendi muito com ela, muito, muito com ela. Aprendi muito, né? Ela falava: Gilmara, tem um momento que a gente tem que se calar. Tem um momento que a gente tem que falar. Então, eu tomava café da manhã com ela, né? Na mesa. E então eu aprendi muito com ela, né? Ela morava no centro de São Paulo, perto do SBT. E eu encontrava, gente, com pessoas direto. Pessoas direto que artistas, né? E eu ficava: nossa. Aí eu falo assim falava pra minha prima, né? Eu conhecia, minha filha, eu conhecia. Brincando, né? Brincando com ela, né? Mas eu quero terminar aqui, resumir aqui com vocês, né? Depois eu vou dar continuidade, dar continuidade. Eu tô... Essa semana que entra agora eu tenho médico, né? Eu tenho que levar o exame dos nódulos na minha cabeça. O exame não foi bom, né? Infelizmente o exame não foi bom. Saiu mais 2 nódulos na minha cabeça e a dor tem aumentado muito. Eu sinto muita dor, muita dor. E a dor é tão forte que ela desce para as costas, sabe? É uma dor, dói o ouvido, dói o olho, dói tudo, né? Eu fui no posto de saúde essa semana e ela me passou um remédio que tá faltando comigo, né? Aí agora eu vou passar na médica, que é a oncologista, né? E vamos ver, né? Tá na mão de Deus, né? Deus sabe todas as coisas. E do fato dos nódulos da minha cabeça ter aumentado, crescido e aparecido mais 2, né? Eu fiquei bem chateada, muito mesmo,
muito, sabe? Eu chorava, acordava 2 horas da manhã e chorava, 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 chorava. Aí eu pensei comigo depois, eu falei, Gilmara, vai acontecer o que se você ficar chorando de madrugada? Mas eu não conseguia dormir mesmo, né? Mas já aproveitava para chorar. Chorar, lembrar da minha vida, lembrar de tudo que eu passei. As pessoas falam assim, a gente esquece. A gente esquece. Bom, eu não sei quem é que esquece, sabe? Eu não sei quem é que esquece, porque eu não consigo esquecer, não. Eu lembro tudo. Tudo, 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 né? E as pessoas falam, você tem que passar por cima disso daí, você tem que esquecer, você tem que ter vida nova. Eu tenho vida nova, graças a Deus. Tenho vida nova, tenho um casamento maravilhoso, tenho os filhos maravilhosos, o meu caçula tá com 30 anos, lindo, maravilhoso, amo demais, demais, demais. Mas esquecer as coisas que fizeram para mim, e hoje em dia eu não esqueço mais não, sabe? Dependendo do que a pessoa fazer, olhar, torcer o nariz, eu já lembro do Mardito lá, sabe? Aí eu falei, é igual, meu Deus do céu, que é isso? Mas é isso. Gente, eu falei para vocês da fome, né, que tava passando lá. O que mais que eu falei? Que eu já esqueci tudo. Gente, eu agradeço, né? Quero que vocês se inscrevam no meu canal. Se inscrevam no meu canal e me ajude aí, tá? E vamos seguindo em frente. Agradecendo a Deus por tudo. Louvando a Deus por tudo. E assim a gente vai caminhando. Tá bom? Eu quero deixar um beijo no coração de vocês. Tá bom? Ó, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. Tá bom? Beijo, 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 beijo.